Olá pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo desse canal e nós vamos falar um pouquinho sobre algumas dicas de viagem astral, sonhos lúcidos, projeções astrais. O que nós podemos fazer para facilitarmos não a saída em si, porque todos nós, quando dormimos, querendo ou não, acreditando ou não, lembrando ou não, saímos do corpo físico. E existem algumas técnicas que podem nos auxiliar nesse processo de lembrar e de estar mais ciente durante o processo. Assim, lembrar quer dizer no sentido de quando a gente acordar, trazer essas lembranças. E estar mais consciente quer dizer no sentido de no momento saber o que estamos fazendo. Porque muitas vezes, quando o nosso corpo físico dorme e o nosso espírito ele acorda em outra dimensão, né? A gente levanta tão inconsciente que levanta, vai tomar café, vai trabalhar, vai pra escola, vai fazer as coisas da nossa rotina. Porque a gente não tá consciente de que não tá no corpo. E esse fato da gente não estar consciente quando tá fora do corpo, na verdade é um reflexo de quando a gente tá aqui, no agora. Porque muitas vezes a gente não, na maioria das vezes a gente não tá consciente. Você pensa por que você vai trabalhar, por que você tem que estudar, por que você vai pra escola, por que você tem que ganhar dinheiro trabalhando. Os animais não precisam disso, não precisam deixar currículo em algum lugar para sustentar-se e a sua família. A natureza, ela acaba abrigando a todos. Ela não faz distinções. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essas dicas de viagem astral. Para quem não sabe muito o que é, como funciona, dá uma pesquisada na internet, mas cuidado com o que você vê. Pesquisa sites como GVA, que é do Saulo Calderon, Valdo Vieira, a Meire J. Costa também faz um trabalho bacana, né? Porque você pode entrar em algum site e acabar se assustando, pensando que pode morrer ou que tem perigo de você ficar preso, e não é verdade. Depois de algumas experiências e de alguns estudos sérios, né, sobre o assunto, você percebe que isso não faz sentido. Então vamos a essas dicas. Se quiser pesquisar primeiro sobre isso antes, vai facilitar, mas se não tem problema também. Espero que essa musiquinha no fundo não atrapalhe. A questão da alimentação, né? Tanto o Saulo quanto a Meire dizem que não, pra eles não tem problema a questão da carne, a questão de se alimentar da carne. Mas o Saulo, ele diz que é importante a gente ter uma alimentação mais leve, assim, antes de dormir, né? Eu vou falar a minha opinião. Quando a gente desencarna, né, nas cidades astrais, nas colônias espirituais, pelo que eu sei,
não é permitido o consumo de carne. Aí você me pergunta como é. Não é permitido o consumo de carne, tá? Mas o consumo de algum alimento é permitido, mas se a pessoa já morreu, por que ela vai comer? Quando a gente. Tá travando meu vídeo aqui. Quando a gente desencarna, a gente continua com os mesmos reflexos dos nossos desejos e das nossas necessidades físicas. Quem tomava banho quando encarnado, escovava os dentes, vai continuar sentindo essa necessidade de limpeza, a necessidade de comer, a necessidade de respirar, e ela é ainda muito forte. Da mesma forma que viciados em drogas, em bebidas alcoólicas, quando morrem continuam com vontade de fumar, de beber, de se drogar. Porque tanto que muitos ficam aqui pra acabar pegando aquela energia daquelas pessoas que eles conhecem que também usam dessas drogas. Mas o alimento, a gente continua sentindo fome, sono, a gente continua respirando. Esses reflexos, eles demoram pra sair. Mas nas colônias que eu tenho conhecimento, o consumo de carne, claro que todos os alimentos lá são plasmados, né? Tem toda essa questão. Mas, aliás, tem uma dúvida que eu não sei, é que eu sei que nas colônias tem flores, tem frutas, mas eu não sei se essas flores, essas frutas, elas são só plasmadas, como se também elas existissem realmente, digamos, não sei se estou me expressando direito, acho que não, no plano espiritual, digamos, quando uma árvore frutífera morresse aqui, talvez ela, né, fosse levada também para uma colônia, também não sei essa parte, mas enfim. O fato é que nós continuamos sentindo fome, enfim. E o consumo de carne, até onde eu sei, de algumas colônias, nas colônias, não é permitido. Porque nós caminhamos, na verdade, para uma época em que não será mais necessário matar nossos animais, os animais que vivem aqui na Terra junto conosco, para nos alimentarmos. Alguns animais necessitam matar outros para se alimentar, mas os seres humanos, eles conseguem viver sem matar outros animais. Não estou aqui para julgar, isso não é um julgamento. Eu ainda me alimento de derivados como o leite e o ovo, mas a carne eu já faz um ano e pouco que me livrei totalmente e não sinto nem vontade de me alimentar e não pretendo. E pra mim não faz falta também. Mas cada organismo, cada ser é indivíduo, né? É diferente. E eu estou dizendo que para a projeção, o não consumir carne pode auxiliar. Porque assim como o consumo de alimentos mais leves facilitam, a carne sendo um alimento pesado acaba por dificultar. Então, a questão de comer e esperar no mínimo 2 horas antes de se deitar, né, pra não ir deitar com o estômago cheio, que o corpo fisiológico vai estar fazendo as suas atividades aí também e vai dificultar o processo da consciência. E dormir, questão da alimentação, né? Procurar comer alimentos mais saudáveis
mais leves, principalmente antes de dormir, se puder evitar a carne. E esperar 2 horas depois da última refeição para ir se deitar. A água, né? Chás, enfim, a água e chá principalmente também ajudou a purificar nosso corpo físico. E faz parte de uma das técnicas que eu utilizo. Porque a água, ela purifica, né? Você percebe que quando você consome pouca água, o seu xixi é mais forte, ele tem uma coloração mais forte. E se você, principalmente num dia muito quente, beber bastante água, ele vai clareando. É porque as gorduras vão saindo. E, de certa forma, tá purificando as suas energias. Da mesma forma que chás, né? Café eu não sou muito chegada. O café, ele acaba nos aterrando mais a terra. E eu ouvi dizer que o chimarrão também. Mas o chimarrão eu gosto, mas eu não acho tão pesado quanto o café. O café é bom pra dar uma energia na hora do almoço ou de manhã. Mas eu ainda prefiro o consumo de chá no inverno e água no verão. Fiz alguns itens aqui, né? Primeiro é alimentação e agora eu vou pro segundo. Ocupações de seu cérebro. Assim, se você vê noticiários, lê jornais, lê revistas que falam sobre moda, sobre política, sobre economia, ou vê assuntos na televisão relacionados a isso, ou lê alguma coisa, ou vê algum filme, isso tudo fica repercutindo no seu cérebro. Mesmo que você não veja assuntos tão pesados assim, se você vê uma novela, a história da novela, ela vai ficar repercutindo no seu cérebro. Peraí. Tem um pouco de água que tá bem quente hoje. Esses assuntos, eles ficam no seu cérebro, assim como qualquer coisa que você fosse ver antes de dormir. Você percebe que quando você deita, muitas vezes, a gente fica lembrando das últimas coisas que a gente fez, ou que a gente fez durante o dia, ou que a gente pretende fazer no outro dia, ou normalmente vem lembranças na nossa mente. E isso repercute no próximo item, que é a meditação. Mas nós estamos ainda nesse tema. Então, procurar evitar esses tipos de temas, e televisão procurar evitar mesmo. Ler um pouquinho sobre espiritualidade antes ajuda. Ler algum livro que se relacione com viagem astral ou com espiritualidade, ou que nos conecte com uma energia agradável, também auxilia. Ver algum filme... É que, na verdade, filme eu não recomendo ver antes de dormir, porque pra mim não ajuda. Pra mim ajuda uma leitura, uma meditação. Filme, não me ajuda. Mas cada ser é um ser, né? Então, se for ver um filme, veja um filme bacana, que fale sobre espiritualidade e tal, que pode ser que te sintonize com energias mais elevadas. Pra mim, é a leitura. Gosto de ver filmes, mas aí é mais no período da tarde, assim. Ou eu até vejo de noite, mas aí eu não durmo bem. Não durmo bem. O terceiro item, então, é a meditação antes de dormir. Por que isso? Exatamente para dar uma acalmada no item anterior. Pra gente não ir dormir pensando nas coisas que a gente pretende fazer, nas coisas que a gente acabou de fazer ou nas coisas que a gente fez há um tempo atrás. O que é meditar? Acalmar a mente. Coloca uma música legal se tiver dificuldade, ou fica no silêncio. Tenta ver todos os pensamentos passando, mas não se apega a nenhum. Não fica pensando, raciocinando sobre nenhum. Vai chegar um momento
Talvez não no primeiro dia, não no segundo, não na primeira semana, talvez não no primeiro mês. Mas se você fizer essa prática diariamente, com o tempo, cada um tem seu tempo, então eu não vou dizer um tempo específico, você vai começar a se sentir melhor e realmente sentir a sua mente acalmando. E o que isso faz é que já vai preparando o corpo que vai adormecer e preparando a sua consciência para se acalmar, para sair da rotina, né? Deixa eu ver se agora vai dar pra botar musiquinha. Pra sair da rotina do seu dia e pra entrar em outra sintonia, né? Porque se a gente escolhe o que a gente faz durante o dia, a gente vai trabalhar, a gente vai estudar, a gente vai cuidar da casa, família, filhos, pai, mãe, vai ver amigos, vai sair, vai se divertir. Então, porque quando a gente dorme, a gente também não pode decidir o que quer fazer. Porque aqui a gente faz coisas específicas do plano físico. Mas se a gente tiver consciência e conseguir lembrar, se possível, das coisas que a gente faz durante a noite, a gente pode sair com autonomia e voar por aí, visitar cidades astrais, ajudar irmãos desencarnados. É um outro universo que amplia nossas possibilidades de conhecimento. Podemos ir lá em colônias espirituais, ler livros, estudar, se instruir, falar com amigos, adquirir novos conhecimentos. Senão a gente fica uma parte, umas 16 horas do dia aqui e as outras 8 horas a gente fica repetindo como robôs o que fizemos nas 16 horas que se passaram e nas próximas 16 que vão chegar. Esse processo é importante. Algumas pessoas têm mais facilidade, talvez por estarem recebendo um convite de seus amigos, talvez por já terem praticado isso em outras ocasiões passadas de sua existência, mas o fato é que todos podemos, porque todos fazemos isso, temos que apenas nos reeducar, educar nosso cérebro e nossa consciência para que percebamos quando isso estiver ocorrendo. Mas a prática vai nos ajudar nesse processo. Então a meditação ajuda a acalmar a mente. Ou você pode botar uma musiquinha legal, tentar não pensar em nada, se concentrar na música, se concentrar em uma paisagem. Tenta sentir um pouco de paz, de calma. Esse momento é bem importante. O próximo item que eu coloquei aqui é após acordar, relaxar. O que isso quer dizer? Se você teve uma viagem astral, estava consciente ou inconsciente, quando você volta pro corpo, se você acorda, sai e levanta correndo e vai fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, vai pensando em tudo que vai fazer durante o dia, você não vai lembrar. Agora, se você continuar deitado por um pouquinho, tentar relaxar, não pensar no que vai fazer, apenas acordar e continuar deitadinho, quietinho, tentar não se mexer muito, as lembranças podem começar a vir devagarzinho, talvez em pedacinhos. Por isso que muitas pessoas acabam tendo um diário em que vão anotando as coisas que lembram, que ajudam a um tempo depois você saber que não estava louco, que você realmente vivenciou aquilo. Porque o que acontece muitas vezes é a pessoa acordar até lembrar, mas depois de um tempo ou até depois de umas horas, ela acaba não lembrando mais. Sabe que teve porque lembrou quando acordou, mas se não escreveu em lugar nenhum, só lembrou e deixou passar, passou. Porque nós não somos educados a isso. O nosso cérebro ele tem que aprender também.
Então, não levantar e sair correndo. Relaxe. Fique quietinho na cama. Não pense em nada. Próximo item é afirmações positivas. Que é aquela coisa do segredo, que ajuda também. Antes de dormir, você pode dizer que eu lembro de todas as minhas projeções astrais. Eu tenho viagens astrais todos os dias. Eu estou consciente a todo instante. Essas coisas ajudam também, porque acaba ajudando o seu cérebro a treinar. Eu não sei direito como é que funciona a lei da atração, mas o fato é que funciona. E a gente pode usar, porque ela tá aí pra gente usufruir dela. Pro bem. Beber um pouquinho de água. Outra coisa que muitas pessoas fazem é colocar o relógio para despertar às 2 ou 3 horas da manhã, que é o horário que se a pessoa levanta, vai no banheiro, bebe um pouco de água e volta a deitar, o cérebro dela se ligou de novo. E ela tá mais consciente, porque ela tava no corpo e ela tava mais ligada. E aí, se ela volta a dormir nessa hora que é mais leve, por quê, né? Eu vou explicar. Se ela volta a dormir, ela tem mais facilidade de lembrar. Comigo acontece bastante isso, que aí quando eu volto a dormir, ou tem gente que nem coloca despertador, acorda com vontade de fazer xixi, de ir no banheiro, enfim, e quando volta acaba sentindo o corpo tremer, ou acaba tendo algum sonho lúcido. Ai, deu um branco agora. E vai no banheiro, enfim, não acorda com o despertador. Mas pode ajudar também, porque esse é o horário que os mentores, eles descem pra Terra, porque a maioria das consciências, os seres encarnados, está adormecida. Então fica mais fácil deles fazerem uma limpeza e tirar todos aqueles miasmas que ficam dos nossos pensamentos. Então eles dão uma purificada no ambiente e ele fica mais leve, ele fica menos denso. Então se você volta a dormir nesse período, é mais fácil que você consiga lembrar e estar mais consciente. Por conta tanto da sua consciência como do ambiente. Próximo item é assim, a posição que a gente dorme influencia também. Por quê? Quando nós temos os nossos chakras, né, que são centros de força. Quando a gente dorme virado para baixo, né, virado o nosso corpo, a nossa frente para o colchão, encostado no colchão, virado para baixo, a gente acaba trancando os nossos centros de força. E é mais difícil de lembrar. Por isso que muita gente que tem medo de dormir acaba virando para baixo. E acaba não sentindo mais tanto medo. Porque se tinha uma entidade perto, não que a entidade saia por ele estar virado para baixo, mas ele acaba não sentindo mais tanto a presença dela. Mas se você quiser lembrar e ter mais consciência, não é recomendado que você fique virado para baixo, porque você acaba trancando os seus centros de energia, né? Virado para um lado, tudo bem, mas o mais recomendado seria virado para cima, em decúbito dorsal, porque todas as suas energias ficam viradas para cima
E a sua sensibilidade normalmente aumenta. A minha normalmente aumenta. Tanto que quando tô com medo, tô sentindo alguma coisa no quarto, eu acabo virando pro lado. Porque eu não sinto tanto quanto quando eu tô virada pra cima. Se você quiser lembrar e ter, né, mais consciência, também ajuda a posição virada pra cima. A questão da limpeza energética, né, que também inclui a questão da alimentação. Mas fazer técnicas, absorção energética, exteriorização, que eu vou falar depois, estado vibracional, enfim. Do mesmo site GVA que eu falei antes, que é do Saulo Calderon, ele faz técnicas de 1 hora, mais ou menos, que inclui tudo isso que eu falei: exteriorização, absorção energética, meditação, enfim, tudo em uma técnica só. E aí ele vai te acompanhando por áudio. Quando eu fazia todos os dias, me ajudava bastante. Mas normalmente eu não tenho a paciência de ficar em 1 hora, né? Todos os dias fazendo a mesma coisa. Mas ajuda também. Ou você pode pegar e você mesmo fazer uma exteriorização, depois absorção energética. Né? Exteriorização é imaginar as energias mais densas saindo do seu corpo. Ou seja, você está se livrando das energias mais pesadas, que dificultam, né, a lembrança extrafísica. E a absorção é imaginar energias da chuva, da natureza, do sol, entrando no seu corpo. Porque essas são energias menos densas. Só imaginar uma luz entrando em você e te energizando, porque são energias mais sutis, né? E acabam ajudando também. Então, essa questão de cuidar da limpeza energética. A movimentação energética é você imaginar a energia concentrada nos seus pés e ela vai até a cabeça e ela volta para os pés e dos pés à cabeça. E bem rápido, porque isso acaba fazendo com que as suas energias se movimentem mesmo. E ela se movimentando vai acabar fazendo com que tenha uma mudança no seu estado. E quando você sai, acaba ajudando você a sair mais consciente e se dar conta das energias que estão à sua volta. E acaba lembrando com mais facilidade também. Esse exercício eu não gosto muito, porque eu tenho dificuldade de me concentrar no movimento dos pés à cabeça. Eu prefiro a exteriorização e a absorção energética. Mas ajuda bastante. A questão da higiene pessoal, que também é uma forma de limpeza energética. Quando você toma banho, não é só limpar. Sai principalmente, claro, a sujeira física. Mas alguma sujeira do seu campo energético espiritual sai também. E a limpeza física, o seu corpo, ele precisa estar bem. Você precisa cuidar dele, não é só cuidar da limpeza energética espiritual, porque ambas andam juntas. Tomar banho é importante. Se você tomar banho antes de dormir, vai ajudar mais. Porque vai tirar também aquela energia densa, né? Que não é só física no banho também. Questão de escovar os dentes, enfim, você está se cuidando, de se amar, né? Se gostar. E se você fizer tudo isso, mas também
vai ajudar, né? Mas não vai ajudar a você sair. Claro, a questão da limpeza energética ajuda você a sair para um lugar melhor, enfim. Mas se você tiver pensamentos durante o dia que são nocivos tanto para você quanto para os demais, você praticar ações nocivas, irritabilidade, raiva, inveja, ciúme, não tratar bem as pessoas, preconceito, todas essas questões acabam afetando o nosso ser. E a gente tem que procurar ser melhor a cada dia. Então, a questão de... Tem uma frase que o Saulo fala, que eu gosto muito, que é que a projeção começa no corpo. Você tem que estar consciente aqui e agora. Porque se você não estiver consciente nem no seu corpo, você não vai estar consciente fora do corpo. Tanto que tem gente que morre e nem sabe que morreu. E cuidar com as ações e pensamentos diários. Porque não são só as ações que influenciam. Os pensamentos influenciam as ações. E tudo que existe no plano material, ou seja, tudo que é construído por meio de uma ação, existe primeiro no plano espiritual. A gente vai construindo com nossos pensamentos e emoções. É o mesmo que a doença. Antes da doença se manifestar no físico, ela existe na nossa aura. São miasmas que prejudicam o nosso ser. E há tantas outras coisas que poderiam ser ditas, mas que eu não sei, não me lembro, não tenho conhecimento. Esse é o primeiro vídeo de muitos. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu tinha um outro canal no YouTube que eu postava assuntos também relacionados. E eu fui parando e me afastando. Mas dessa vez eu pretendo continuar. E mesmo que às vezes a gente não possa ajudar muitas pessoas, se a gente puder dar uma ideia mínima para uma pessoa buscar algo que a faça bem, já vai ter valido a pena. É um trabalho pequeno, muito pequeno, mas se eu puder ajudar de alguma forma, por mais pequena que seja, eu já vou ter me sentido útil. E é interessante como a gente sente um chamado às vezes, né? Da outra vez que eu tinha o outro canal, eu sentia um chamado. E eu ficava lembrando diversas vezes por dia
fazer algo que pudesse ajudar as pessoas. Eu fiz e muitas coisas boas me aconteceram. E eu parei porque eu comecei a trabalhar e comecei a estudar e eu quase não tinha tempo. E teve uns outros assuntos também. Mas eu volto a sentir esse chamado. Já faz algum tempo. Mas eu quis começar em um outro canal. Porque, por causa de algumas questões. Eu espero que esse vídeo barra áudio possa ser útil e que eu venha ter muitas amizades aqui no canal. Um beijo da Cris.